Professor, em relação ao bispo, né? Assim, Ao quê? Ao bispo. Né? Ao E a quê? igreja, a arquidiocese, a cúria, a relação com os CEAs nessa época. A maior parte do tempo da relação do CEA com a igreja foi com Dom Avelar, certo? Tem até no... Diferente de Dom Eugênio era mais centralizador, ele foi um modernizador, pegou a igreja de Dom Augusto, que eu conheci. Quando eu era jovem, adolescente, falava cardeal, era Dom Augusto. Dom Augusto passou quase de 1924 a 68 aqui como cardeal, né? Como arcebispo. Ele pegou uma igreja antiga, arcaica, com estruturas físicas e ritos em modos arcaicos, e modernizou. Mas modernizou naquela linha que bota organograma, todo mundo tem que encaixar no organograma, fazer as coisas de acordo com o organograma. Ele não aceitava coisas fora da linha dele, era mais impositivo. E é claro, Dom Avelar é diferente. Dom Avelar aceitava abrir a possibilidade de atuação de todas as linhas, das várias linhas de atuação, desde que dentro de limites que ele mantinha, inclusive o respeito ao bispo, etc. Você podia que cresçam todas as flores, né? Na linha de Dom Avelar. E eu acompanho. Ele tinha reuniões com o CEA, jantares com o CEA, pelo menos 2 vezes por ano. Quando, no caso da vinda do Papa em 80, que houve um conflito. Houve um conflito que eu não voltei aqui, até porque Grimaldo disse, não é parte da ditadura militar, interno, eu já publiquei no livro de Grimaldo Zacarias, que fala sobre isso. O César, ele conta esse conflito, onde o cardeal chegou a dizer em público, ou muda de linha ou muda de diocese. Porque esse foi o exemplo maior de conflito. Ele dizia também que no céu existia óvenes e bóvenes, ovelhas e bois. As ovelhas seriam mais cristãos, uma que era a chave, e os bois seriam os que não eram muito cristãos. E o certo tinha marxistas, nós tínhamos de acho, desde que unido por aquela linha da defesa, do aumento da consciência e da organização popular. Bom, então, com Dom Avelar, Dom Avelar chega em 71 e vai até o fim da ditadura, ele morre em 86. Então, a maior parte da relação do Sérgio é com Dom Avelar. As primeiras. E foi essa relação de diálogo, ele recebia o primeiro número do caderno do Sérgio e entrega a ele, tanto que no que ele reagiu, brigou, reclamou, mas no fundo ele tinha recebido o caderno. O que ele reagiu foi pela publicação. Então havia essa relação. Então, primeiro tinha uma relação, ele acompanhava, recebia as informações, conversava, eu mesmo fui várias vezes lá conversar com ele, até porque depois virei presidente do Comitê Brasileiro para a Anistia, né? Ele foi fundamental no apoio à luta da anistia na Bahia. Então foi uma relação que teve suas saias justas de vez em quando, mas fluiu bem. Sem contar que o César da ordem jesuíta. Você sabe que quando o Dom Avelar, na hora do concurso, o Dom Avelar não podia intervir diretamente no Sérgio, porque o Sérgio era da ordem. Ele podia dizer, não tem espaço na minha diocese. A ordem mande, bote para outro lugar. Ele não podia intervir. E para intervir, tinha que conversar com o provincial. Que na época a província era aqui, a sede. Hoje não é. E o provincial é um caso interessante. É uma pessoa que eu conheci
Tem vários provinciais. Um, que eu dei boa parte desse período, foi o padre Dionísio, que foi meu professor de música quando eu era no curso de ginásio do Padre Antônio Vieira. Eu entrei na colégio de aplicação no Claro. E que era bem conservador, na década de 60. Mas com a evolução do caso, com a evolução da história, ele termina a vida como provincial que não só defendia a sua equipe, o seu grupo, mas assumiu postura cada vez mais progressista. Quando você encontra aí na história do céu a intervenção de Padre Dionísio, Padre Dionísio Suchet era um padre que veio numa postura conservadora anterior. Por exemplo, me lembro da década de 50, 60, ele na ASES, que era a Associação Soteropolitana de Exames Secundários, que tinha sido organizada para enfrentar a APS, numa linha conservadora, na discussão da Lei de Diretriz de Base, que a discussão não tinha lá. Mas, ao medida que o tempo vai passando, e com a ditadura crescendo, ele assume uma postura não só de proteção aos seus, que isso a igreja assume logo depois de 64, quando começa, mas de assumir postura mais à esquerda, refletindo, inclusive, a mudança internacional daquele foi o grande, o líder internacional jesuíta, aquele coitado, morreu como mártir, no caso que ele teve um acidente cerebral, e houve intervenção. Ele estava já em conflito com João Paulo II, e houve uma freada, uns freios de arrumação em cima da ordem jesuíta. Então, os jesuítas evoluíram para uma postura à esquerda a nível internacional e local. Dessa evolução já é uma das consequências a criação do SESC, como a criação de outros CIAs na América Latina. Então você tinha um provincial, cioso, defendendo, que podia se articular. Você tinha o cardeal que tinha essa visão de todos os estilos e modos de atuação são bem-vindos, desde que respeitem o pastor e sigam as linhas gerais do pastor. Então não foi tão complicado, não. Ao contrário, Dom Avelar foi fundamental na luta da anistia, foi fundamental no apoio aos presos políticos. Dom Avelar foi casado até o Domiro Romero dos Santos, que era condenado à pena de morte, uma perpétua na cadeia. Inclusive, com isso, os militares danaram da vida, cancelaram a comenda que ele recebia de título de cidadão soteropolitano. Então, ele fazia a questão de ser moderado, de conversar com os militares, com as esquerdas, com todo mundo, mas era um centro de procura, de apoio de todos os grupos perseguidos na Bahia. Quando chegou a Operação Radar em 75, prendeu o pessoal do Partido Comunista Brasileiro, a Amabília está viva aí, pode dar um depoimento bom. O pessoal foi aonde? Foi procurar Dom Avelar, para garantir a proteção aos presos, que o pessoal que tinha sido preso não sabia onde estava. Depois. Ele servia desse. Então ele foi. Uma vez eu disse a ele riu, que era ignorância minha, viu? Eu não percebia tanto o que ele estava fazendo também por trás. Eu disse uma vez a ele que ele era extremo centro. Eu estava provocando ele para querendo puxar ele para a esquerda. Mas nessa posição de ser centro, querer conversar com todo mundo, ficar chateado quando o pessoal militar não queria conversar ou ofendiam a dignidade dele, a dignidade de cardeal, de arcebispo primário da Bahia. E, ao mesmo tempo, conversar com todos os setores à esquerda, ele teve um papel muito importante, no caso da Bahia. Isso aí em relação aos padres, por exemplo, o padre Renzo, os padres do Pilar, o padre Confa, ele tinha também uma abertura... Padre Renzo correu o Brasil inteiro com um cartãozinho de Dom Avelar,
que foi quem credenciava ele para ser visitador dos presos políticos. Dom Padre Renzo virou visitador de todos os presídios políticos, visitador nos presídios políticos do Brasil, com o cartão de Novelar. Padre Renzo era Quem? jesuíta? Quem? Ele era jesuíta? Não, o Padre Renzo era secular. Secular. Tem o Padre Renzo era secular. Mas ele era de onde, então? Ele é italiano, de uma cidade, depois eu vejo aqui, de uma cidade muito. E era um fulano muito engraçado. Tem um livro, você conhece o livro, né? As Asas Invisíveis de Padre Renzo. Não, é de Emiliano. De Emiliano. É um fulano que parecia superficial, gozador, brincalhão. Tinha uma coisa que eu não gostava dele, sabe qual era? E quando ele encontrava você, ele dava um tapa. Pum! Era para tapa para valer mesmo. Que era no estilo lá dele, italiano. Ele não gostava de tomar esses tapas. Então, um fulano brincalhão, gozador, falador, que falava batendo nas pessoas. E, ao mesmo tempo, era teólogo. Ensinava no seminário teologia. Então, não era por baixo daquela espumalhada toda dele, tinha uma profundidade bem maior. E ele, por exemplo, Emiliano fez o livro As Invisíveis do Padre Renzo, em cima, em grande parte, do acesso aos diários que ele anotava nas visitas. O que mostra a profundidade, a solidariedade dele com os seus presos. Ele dizia, inclusive, que encontrou mais presos, mais solidariedade, mais cristianismo, mais solidariedade humana entre os comunistas presos do que dos outros. Então, nesse caso, ele não fazia proselitismo, dava uma ajuda solidária às famílias, inclusive, dos presos, que organizava, levantar recursos, dar dinheiro, e, ao mesmo tempo, ajudava a servir de pombo-correio de esquema de transmissão entre os presídios políticos no Brasil, ajudando, inclusive, a organizar a greve de fome. No caso de Teodomiro, da fuga de Teodomiro, ele conseguiu, na Itália, o dinheiro, $10 mil, para ajudar a financiar, financiar a fuga. Entende? Então era você sabe que acho que o Novelar não sabia disso? O Padre Renzo ia toda semana lá conversar com o Padre Dom Avelar, contar a história das histórias, pedir apoio, formar as coisas. Então, Renzo era um agente, uma mão esquerda de Dom Avelar, para atuar. Renzo, Cláudio, Paulo Tonucci, agora na Bahia tem um. Paulo Tonucci também, lá de Capela de São Caetano, recebia a gente, protegia a gente, guardava a gente.